Deixa eu gravar aqui. Uhum. Eu sou de São Uhum. Paulo, eu tô num lugar que chama Juqueí, você conhece? Não. Não, é litoral norte aqui. Ah, tá. É, Aham. então eu tô aqui, eu tenho uma namorada que eu já tô há 3 anos com ela, e aí a gente Uhum. sempre dá uma escapulida quando eu venho e depois volta pra São Paulo. Uhum. Ah, legal. Guarujá, você já ouviu falar? Já. Provável Uhum. então, é mais pra Sim, cima, é mais, entendi. eu acho mais legal, é menos muvucado, assim, né, menos cheio, Aham. mais tranquilo, é. Ah, que bom. Eu estava aí em julho e agosto, No mas, não em São Paulo, no sul. no sul, tá. Mas você sempre É, tem que ir via São Paulo, né, ou Rio? tem. Sim, É, mas em geral Guarulhos. É, tá, para lá em Guarulhos, aí espera um é. pouco, é Aí uma jornada. conecta. É tipo eu indo pra Odense. É. É, mas Hã, eu sou de Herning, eu moro em Herning, aqui na Dinamarca, então também tem que ir aham. a Billund, e daí é de Billund até Amsterdã, Paris, Londres, Nossa, Frankfurt, e daí de lá até Guarulhos ou Rio, mas em geral faço Guarulhos, e aí aham. mais um voo para Florianópolis, Nossa, ou minha para. nossa. É tipo assim, 30 horas, né, aquelas o JJ tá aqui, é um amigo meu, ele foi Ah, sim, entrevistado, tá. sim, eu participei de uma Ah, parte da é. entrevista dele. Ô JJ, cara, deu ruim aqui com o link. Para você e pra Glaucia, eu não sei o que eu fiz de errado. Acho que foi o horário lá de CET que eu não mudei. Bom, vamos, ô Glaucia, a gente começa e tá gravando, e se Começamos. o Aham, pessoal da tua rede entrar, vai ser sim, incrível. Eu vou fazer o sim. seguinte, eu vou fazer assim, estamos live, vou colocar agora no LinkedIn para quem quiser entrar, né? O Aham, link correto, tá então ótimo. e a gente começa. Peço perdão. Não, que isso. Deixa eu ver, JJ. Não, aqui, pá. Taran, tan, tan, taran. Aqui, tá. Vou compartilhar aqui. Share with your thoughts. Isso aí. We are live. We are live. Estamos ao vivo. Uhum. Ao vivo. Link correto aqui. Beleza. Agora vai. Seja o que Deus quiser. Então tá bom. Vamos lá. Então, olá pessoal. Quem está falando é o Carlos para mais um episódio de Jornada Brasileiros no Exterior. Hoje eu estou com a Glaucia de Menezes. Glaucia, a gente já está conectado acho que há algum tempo em Sim. alguma das mídias. Então, obrigado por ter aceito o meu convite. Vou te falar assim, esse projeto ele começou por causa de uma viagem que eu fiz para Amsterdã Uhum. e depois, eu achei super legal. Eu dei um grito lá no LinkedIn, fiz um encontro com brasileiros, eu achei incrível aquela experiência. E aí eu falei, pô, podia fazer mais disso, né? Aí veio a pandemia e eu achei que precisava mesmo. Era uma coisa que me preenchia, estar em contato com brasileiros que propõem algo. São pessoas que Aham. então são pessoas que fazem coisas fora do Brasil que são interessantes. Então aí eu já fiz diversas entrevistas enfim, a gente está criando uma comunidade bem tranquilos, em passos bem tranquilos. Mas aí eu queria entender quem que é você, por que você foi, não, quem que é a Glaucia? Eu sempre falo do big picture em qualquer entrevista Aham. que eu faço, de onde você vem, por que você está morando na Dinamarca, como é que é a tua jornada, conta um pouquinho para a gente e a gente vai para a pancadaria aí, para as perguntas. Beleza, tá bom. Então, eu sou a Gláucia, como vai dar para ouvir do meu sotaque, eu sou do Sul, eu sou nascida em Florianópolis, mas cresci em Brusque, na verdade, que é mais interior de Santa Catarina, mas fiz toda a minha formação acadêmica e profissional em Blumenau, então dividida entre Brusque e Blumenau, que é onde ainda está muito da minha família no Brasil, meus amigos. Eu comecei a trabalhar em Brusque, mas assim, com 16 anos, e aí fazendo umas coisas mais aleatórias, mas foi em Blumenau mesmo que eu comecei na minha carreira, que me trouxe até onde eu estou hoje.
Então, eu estudei em Blumenau, me formei primeiro em secretariado executivo bilíngue, depois me pós-graduei em gestão de negócios, e aí, nesse meio tempo, eu comecei a trabalhar na Schneider, que era uma multinacional, mais na área de clientes, então atendendo clientes, cuidando de tudo que era contrato de pós-venda até garantia, numa fábrica que fazia transformadores. Na época era uma fábrica local que tinha sido recém-adquirida pela Areva, e aí passou por várias transformações, virou Schneider, virou muito grande, eles precisavam muito de pessoas que conseguissem se comunicar em inglês, e aí foi dessa forma que, ao mesmo tempo que eu descobri que eu não queria trabalhar com clientes, que não era o que me fazia feliz, surgiu uma oportunidade de mudar para a área de finanças, controladoria, e aí eu falei, mas eu não tenho base contábil, e eles falaram, não tem problema, é mais fácil ensinar alguém contabilidade do que esperar alguém aprender inglês agora. E aí, em paralelo com isso, eu fui estudando contabilidade. Então, aí comecei e me firmei na área de controladoria, e sempre fui muito curiosa, sempre tive muita vontade de vir para a Europa. E aí foi assim que, a trabalho, depois que eu estava 3 anos lá, eu consegui a chance de vir para a França, num intercâmbio dentro da empresa, que era para durar 2 anos. Gostei, eles gostaram de mim, acabei ficando mais, foram 3 anos e meio. Até que eu falei, bom, eu comecei muito nova e eu queria tentar alguma coisa diferente em uma outra empresa, eu queria conhecer mais do que aquilo ali que estava muito confortável. E eu sempre trabalhei nesse ramo de energia, e aí eu queria muito ver a parte de energia renovável, que eles não faziam, era muito mais energias tradicionais. Aí pesquisei e decidi que era energia eólica que eu queria ver, que também era o que estava em expansão aqui na Europa. Aí comecei a procurar no LinkedIn, encontrei que uma das possibilidades maiores era a Dinamarca, e pesquisei sobre o país, apliquei para uma vaga só, e foi a vaga que eu consegui aqui, que me trouxe até aqui, e aí agora dentro da empresa já vai fazer quase 7 anos que eu estou em diferentes funções, mas em resumo foi assim que eu vim parar aqui, dizendo por que não. E aí eu falei, bom, se der errado, depois eu vou para outro país. Mas aí foram 3 anos que viraram 4, que viraram 6 agora, e ainda estou aqui, tô bem, tô feliz. Incrível. Você tem cidadania europeia, Glaucia? Não tenho, não tenho. Foi tudo com visto de trabalho, e ainda agora que eu estou chegando na parte em que eu posso aplicar para residência permanente, se eu passar as provas de dinamarquês. Tá, entendi. E, cara, que incrível. Eu não sei se eu te falei nas nossas trocas de áudio, eu trabalhei para Siemens, né? Siemens Energy, em São Paulo. E eu odiei. Ah, é? Não, mas é porque eu trabalhava ali no marketing. É aquele negócio, né? Eu entrei como estagiário, e você entra ali no strategic marketing, blá blá blá, e quando você vai ver, você está fazendo carimbo de contrato. Mas tudo bem, é a vida do estagiário. Tive uma experiência incrível, porque a gente estava ali pré-Copa do Mundo. Isso, eu lembro muito dessa época. Muito interessante que eu aprendi na multinacional, que você tem uma visão global da influência desses caras, né? Então, a Siemens tinha acabado de comprar a Osram, várias coisas, essa parte de energia, então foi super legal, interessante. Mas eu vim para cá porque, por outros motivos, eu casei com uma dinamarquesa, conheci no consulado, né? Então a minha jornada é um pouco diferente. Então, eu acho super legal, eu acho que você, de todas as pessoas que eu já entrevistei, você foi a primeira que veio via trabalho, né? Não foi por causa de parceiro, você veio via sua competência. Você fez acho da hora, da hora. Então, conta um pouco mais aí dessa sua jornada. Então, você chegou, trabalhou na Osram, trabalhou lá na Schneider, fez essa, Nada. que era francesa, né? Isso. Os franceses, eles são muito hierárquicos, eu imagino, comparado com Então, os dinamarqueses, né? Então, conta um pouquinho dessa sua transição de França, Dinamarca, e dos desafios aí que você viveu nessa transição, e como é que é um pouco dessa sua entrada, da sua chegada na Dinamarca. sim, e é muito Brasil também, né? Porque eu digo que a minha formação é muito do Brasil, e o Brasil é muito hierárquico.
agora eu acho que está começando a caminhar para um lugar diferente, mas o Brasil, quando eu trabalhei em empresas no Brasil, é muito hierárquico. Então, eu falo com o meu chefe fala com o chefe dele fala com o chefe de outra área, e aí desce de novo. Não tem essa horizontalidade, né? Uhum. Então, na França era muito parecido, eu diria, porque era mais ou menos isso. Tinha muito essa questão de hierarquia, de com quem que a gente se relaciona, com quem que a gente conversa. Mas eu senti que a França, até porque onde eu estava numa área de projetos globais, então tinha muito mais exposição também para outras áreas, para outras fábricas, enquanto no Brasil era muito limitado ao local, né? Então não tinha essa questão mais global. A fábrica no Brasil fornecia um pouco para a América do Sul, mas não tinha muito essa troca globalmente, se não fosse para reportar números. E na Uhum. França, na verdade, era uma empresa, era uma business unit que fazia todos os projetos globais e basicamente comprava do mundo inteiro, tanto de outras fábricas da Schneider quanto de fornecedores externos, e entregava uma solução pronta para o cliente, entregava uma subestação, entregava um data center, o que quer que fosse. Então tinha muita essa exposição global, mas ainda assim, em questão de carreira, eu diria muito hierárquico, minha relação acabava sendo muito com o meu chefe, né? Uhum. E aí, passando disso para a Dinamarca, foi eu diria, um choque muito grande, demorou para eu me acostumar até, porque é um outro mundo na Dinamarca, né? É muito horizontal, é muito pragmático, é muito... cada um fala com quem precisar falar, e aí a gente até tinha uma brincadeira interna que dizia que um blue-collar, trabalhador de fábrica, manda e-mail para o CEO e não se Uhum. importa, se ele não gostou da comida da cantina, ele vai reclamar, e não Uhum. tem essa questão de, não pode subir 3 níveis para conversar. Então, muito rápido eu fui eu cresci muito na carreira também e pessoalmente por causa disso, porque assim que eu cheguei aqui, eu já tive que apresentar coisas para 3, 4 níveis acima que nas minhas experiências anteriores eu entregaria para o meu chefe e ele entregaria acima, e aqui na Dinamarca é exatamente o contrário. Se você é o expert daquela função, então você vai apresentar para o CEO, para o CFO, para quem precisar, e vai defender o trabalho que eu fiz. Então, acho que essa foi uma das maiores diferenças, e algo que precisa ter muito jogo de cintura, muita adaptabilidade e coragem, eu acho, para se expor e para se colocar nesse lugar. E a Siemens Gamesa agora traz muito dessa cultura dinamarquesa, porque o berço da empresa foi na Dinamarca, então acaba tendo muita influência disso, mas aí a gente também viu quando fundiu com a Gamesa, com essa questão de se expor globalmente, não é em todo o país, não é toda a relação que funciona dessa mesma forma que aqui na Dinamarca, né? Muito legal. E então você prefere o jeito dinamarquês ou francês ou brasileiro? Se você tivesse que falar, o que você curte aí? Eu sou uma grande fã do sistema dinamarquês, na verdade, e é uma das grandes coisas que eu tenho dificuldade agora em me adaptar de volta, porque eu acho que é muito produtivo, e é muito real, é muito falar com educação o que se pensa, mas para quem precisa ouvir, apresentar o material que foi preparado por você, tem muito mais, eu acho que cria uma maturidade muito maior em todos os níveis, porque todo mundo é responsável. Tem muito essa cultura de ownership que a gente fala, de pegar o negócio e dizer, esse é meu, então eu vou defender até o fim, e se der certo, muito bem, se der errado também, muito bem, mas eu aprendi alguma coisa. Eu acho que corta muito caminho e aproxima mais as pessoas. Então, para mim, a carreira, por exemplo, me deu uma exposição muito maior, muito mais rápido também, porque corta essa questão de hierarquia, que às vezes é muito mais político do que não agrega valor nenhum, né? E aí, então, aqui é muito agrega valor, a gente faz, não agrega valor, não faz. Não precisa ter essa pessoa na reunião, não precisa ter essa pessoa na reunião, não é porque ela é chefe de alguém que ela precisa estar ali. Então, eu acho muito, muito pragmático, que é basicamente algo que eu aprecio bastante, então eu estou muito acostumada com isso. Às vezes eu tenho dificuldade já em lidar com hierarquias em locais fora, porque eu não entendo por que as coisas têm que ser tão devagar. Uhum. Muito legal, eu concordo, acho que muito com você. Bom, eu tenho minha empresa, sim,
mas Uhum. eu gosto bastante assim do jeito que as coisas funcionam na Escandinávia, na Dinamarca, é tudo muito simples, né? É É, uma forma bastante simples da gente funcionar como sociedade, você não tem muitos melindres, né, para falar. Eu lembro na sim. Siemens, uma das coisas que eu odiava lá na Siemens, que é para, né, Uhum. era essas, tipo assim, lá na Siemens, você já foi para Mutinga, em São Paulo? Já chegou aí? Não, Então, não. lá você tem uma separação do almoço. Então, você tem os mortais, que é onde estão os peões e estagiários, e aí você tem a diretoria, que fica num Sim. restaurante apartado. Para mim, aquilo era um absurdo. Tipo assim, os Uhum. caras são deuses, né? E isso é uma coisa que acontece, talvez, nos Estados Unidos, França, Brasil, Sim. aonde realmente a gente tem um costume aí de ser capataz e isso é normal, é comum Sim. nessas culturas. Na cultura aqui nos nórdicos, isso já é mais, isso não é muito, não acontece muito. No alemão, o alemão tem muito disso de o Herr Uhum. Doktor, né? Tem muito Sim. título. Então isso para mim me causa estranhamento, sabe? Com Uhum. algumas culturas. Glaucio, o que eu queria te perguntar é assim, bom, você está na Dinamarca, você falou que foram 3 anos, né, inicialmente, o contrato. Não, na França eram 2, viraram 3. Na Dinamarca eu vim ilimitado. Veio Eu vim. limitado. Então, enquanto o contrato de Enquanto eu tiver um trabalho, trabalho. tá. Então, você está com o trabalho. E hoje, além do trabalho aí na Dinamarca, a gente poderia falar um monte de coisa, mas o que mais? Como é que é a sua vida na Dinamarca? Conta um pouquinho para gente. Então, sim. Então, eu vim a trabalho, e aí o meu marido, que é brasileiro também, mas que eu conheci na França, veio por minha causa, e aí ele largou tudo e veio para cá, porque eu estava vindo para cá, e a gente decidiu que fazia sentido. E Uhum, aí ele, nesse meio tempo, conseguiu trabalho, trabalha aqui também, então eu moro aqui com meu marido em Herning. A gente não tem filhos, mas a gente tem 2 cachorrinhas, que são como os nossos filhos aqui. uhum, E aí, fora isso, a gente conheceu muita gente, mas aqui na Dinamarca, em geral, muita gente internacional, muito estrangeiro, porque é muito difícil adentrar a sociedade dinamarquesa, eu diria, nesse nível de amizade, interação, principalmente porque eu não falo bem dinamarquês, eu uhum, arranho para sobreviver, mas uhum, como o país inteiro fala inglês, eu digo que também me fez ficar muito preguiçosa em aprender a língua. uhum, Enquanto na França eu aprendi francês em 3 meses, porque não tinha escolha, era isso ou eu não vivia lá. uhum, Aqui todo mundo é muito, muito aberto a falar inglês, então uhum. isso também me deixou mais. Não preciso agora, vou aprender depois, não vou me esforçar agora. Então eu entendo, leio, entendo, mas não consigo me comunicar. Então a Uhum. gente tem um círculo de amigos que é mais estrangeiro, mais internacional. E aí, fora isso, eu também, agora, como atividade secundária, por diversão, eu dou aula de inglês para jogadores de futebol, porque eu adoro futebol, e aí eu já ia nos jogos e etc. É, Sou apaixonada desde pequena. E aí o clube me descobriu, um jogador me descobriu primeiro, a gente fez algumas aulas particulares, mas tem que ser realmente adaptável à minha agenda, a agenda deles também, de jogos, quando eles estão aqui ou estão fora. uhum. E aí o clube me descobriu, e como eu falo inglês, português, espanhol, francês, aí eu peguei toda uma gama de jogadores da América do Sul, brasileiros, mas também africanos que venham de países que falem Legal. francês. E aí a ideia é ensinar o básico para eles viverem aqui, para eles entenderem. Então não é nada de gramática profunda, não é nada que demore muito tempo, é colocar eles numa condição que eles consigam treinar, consigam viver, consigam se relacionar no tempo que eles estiverem aqui. Incrível. Tem algumas coisas que eu queria puxar como gancho aí. Então, primeira coisa, Uhum. você é a primeira que o maridão tem que acompanhar. Então, eu queria já começar a Sim. conversa por aí. Porque o que eu acho mais legal desses bate-papos de morar fora é que a galera acha que é tudo romântico, que é incrível e tal. Uhum. Aí existem as conversas duras, que são os bedroom Sim. meetings, né? Que a gente tem que ter e ninguém sabe e saem umas discussões boas aí. E como é que foi Sim. esse negócio de mudar lá da França? Eu não sei como é que estava para ele, para você. Provavelmente vocês estavam mais tranquilos, eu acho, não sei. Sim. Para ir para Dinamarca, onde você recebeu uma oportunidade
que o cara tem que ir. Eu ia ficar incomodado. Ia falar, pô, vou lá para Dinamarca, né? Como é que é Sim. isso? Pessoal, quem está no É, Insta, deixa eu só falar, quem está no Insta, eu estou fazendo uma live agora com a Gláucia, ela mora na Dinamarca, eu moro lá também, vocês podem entrar na live agora, está acontecendo agora. Não vou colocar ela no Insta, a gente está no Zoom, está sendo gravado, vocês estão bem-vindos, tá? Então, olha aí. Coloquei aqui também. Então, não foi fácil, até porque a gente se conheceu na França, né? Então, Uhum. é toda história que começa aí. A gente se conheceu na França, começou a namorar, e aí. Só que eu tava a trabalho lá indefinitivamente nesse ponto, mas meu marido estava fazendo um pós-doutorado em física. E ele sabia que ele teria que voltar pelo menos por um tempo para o Brasil quando ele acabasse esse doutorado. Uhum. E aí, mais ou menos na época em que eu recebi a proposta para a Dinamarca, e nessa época a gente já estava morando junto na França, mas aí a gente tinha que tomar uma decisão em relação, ele tinha que voltar para o Brasil por um tempo, e aí eu ficava na França, e aí o que a gente ia fazer? Ia continuar junto, ia separar, ia esperar, toda essa discussão. E aí foi mais ou menos na época que eu recebi a proposta para vir para a Dinamarca, e aí a gente sentou e conversou, mas a gente sabia que a gente ia ter que passar pelo menos um ano separado. Viesse eu para a Dinamarca, fosse eu para a França, e aí a gente decidiu que, bom, era a hora certa de mudar. E aí nesse momento a gente também decidiu que a gente ia casar. Que não foi muito romântico quando as pessoas me perguntam, como que foi? Foi mais administrativo na época do que, não, a gente quer casar. A gente só achou que era mais fácil se a gente tivesse casado. Questão de documentação, de Prático, foi prático, visto, era resolve, né? prático. Aí a gente decidiu que a gente ia casar enquanto ele estivesse no Brasil, porque daí eu também falei, bom, não foi romântica a decisão, mas eu quero uma festa, eu quero meus amigos, eu quero reunir a família, e as nossas famílias não se conheciam também, porque a gente se encontrou fora. Pode crer, vocês se encontraram. Ele é do Sul também? Ele é do Rio Grande do Sul, mas ainda assim as nossas cidades são 8 horas de carro ou um voo de 1 hora ainda separado. Então não é da mesmo lugar, mas não tão longe. Podia ter sido norte-sul e aí eu não sei. Iam ter que se encontrar em São Paulo. E aí a gente decidiu isso. Ele foi para o Brasil, ficou um ano morando no Rio de Janeiro para fazer a outra parte do pós-doutorado dele, que vinha depois. Eu vim para a Dinamarca sozinha, comecei o trabalho aqui, nesse meio tempo a gente casou, e aí ele veio sem nada, sem nenhum trabalho, e aí assim, a gente decidiu junto, mas não foi fácil, porque nunca é fácil para quem quer que seja que venha para um país distante, sem um trabalho, sem saber o que vai fazer. E nessa época ele estava tentando também mudar a carreira dele de acadêmica para mais indústria, então ele estava tentando sair dessa parte de física teórica e usar uma grande parte disso para trabalhar mais com ciência de dados, programação, algoritmos, cálculos, etc. E aí foram só 7 meses, mas foram 7 meses que pareceram muito longos quando não se está trabalhando, quando tem o inverno da Dinamarca. Mas ele investiu muito nesse tempo em aprender dinamarquês, em participar dessas feiras de trabalho, de networking, entender como que funcionava a questão de aplicar para vagas aqui. E foi isso realmente que permitiu ele de conseguir entrar no mercado de trabalho dinamarquês. E uma vez que ele entrou, na verdade, aí apareceram várias oportunidades. E aí ele conseguiu ir para o lugar que ele achava que era mais interessante para a carreira dele. Mas com certeza não foi fácil no início e não é o tradicional também, né? De que ele viria comigo ou que ele faria isso, mas ele sempre foi muito aberto em relação a isso e ele entendia também que ele estava no mundo acadêmico, fazendo uma carreira acadêmica, mas ele queria recomeçar numa outra área e eu já tinha uma carreira que estava mais avançada e que fazia mais sentido. Então, ele decidiu aceitar. Não, eu acho incrível, eu acho super legal. E eu queria continuar nele. Porque, não, é sério, eu particularmente, eu acho que assim, para viver na Dinamarca, eu estou aí há 9 anos. Eu acho que é uma mentira se a gente falar, se você aprendeu dinamarquês, sua vida vai ser melhor. O dinamarquês não te chama para ir para a casa dele. Não. Culturalmente, é cultural, demora. Sim. E eu fui casado, então eu divorciei. Teve um dia, eu vou te contar um episódio, que
eu falei com um amigo meu que mora há 25 anos, ele é estrangeiro, casado com uma dinamarquesa, ele não é da Dinamarca. E um dia eu falei para ele, cara, eu já sou amigo seu há 9 anos, a gente joga squash junto, eu tenho que te falar, você nunca me chamou para ir na sua casa, mas você já foi na minha casa. Então, eu Uhum. estou fedendo, tem alguma coisa, eu zoei o cara, né? Mas lógico que eu tenho que colocar na cara dele com aquela delicadeza de um elefante. Aí ele falou, não, é que é cultural, não sei o que lá. Ele deu aquele, ele me chamou depois de 9 anos, porque Uhum. é isso. O dinamarquês, na minha opinião, ele tem uma forma de funcionar que é tudo muito, não sei se a palavra certa é protocolar, mas tudo tem um local. Então, se Sim, eu sou seu amigo, eu sou amigo seu no squash, onde a gente joga sim. squash, ou lá no campo de futebol. Mas a minha casa, ela é muito sagrada e muito para poucos, e às vezes os caras nem se ligam que eles fazem isso. E aí eu Sim. queria, aí tem o primeiro, o ponto da cultura e o ponto da língua. E o ponto dele ter aprendido a língua, você acha que foi uma Uhum. coisa efetivamente que fez a diferença? Eu não quero direcionar a sua resposta. Uhum. Ou Sim. foi muito mais uma questão de networking e de entender, sabe, criar relacionamentos. Eu quero levar a conversa muito por aí. Como é que você vê isso? Sim. Então, eu acho que um pouco dos dois. Eu não acho, porque para mim, por exemplo, para mim não faz nenhuma diferença eu falar ou não falar dinamarquês em geral, se não for para eu passar na prova Com e 100%. pedir residência permanente ou pedir cidadania eventualmente um dia. Então, não faz muita diferença porque eu não acho que eles seriam muito mais abertos que Uhum. isso. Para ele, eu acho que permitiu ele entrar no mercado numa empresa que talvez fosse menos internacional, porque o primeiro time dele era puramente dinamarquês. Uhum. Então, o que permitiu foi que ele conseguisse se relacionar no dia a dia de trabalho com os colegas, e eu acho que isso ajudou. Uhum. Para mim, nunca fez nenhuma diferença, porque os meus chefes, as minhas relações sempre foram muito internacionais. Eu fui contratada por uma americana, o nosso chefe de fábrica era britânico, hoje a minha chefe é alemã, no meu time existem 9 nacionalidades, então a minha comunicação é 100% em inglês. A Uhum. única, eu sinto falta, às vezes, um pouco, quando, por exemplo, eu saio na rua e encontro meu vizinho, eu consigo discutir o básico, mas se a conversa vai um pouco mais profunda, aí eu já não consigo. Mas eu também não acho que teria feito muita diferença na questão de amizades e essa parte, porque porque é cultural, é muito cultural, e é por isso que eu digo também, a gente tem vários colegas muito bons que são dinamarqueses, alguns deles vieram aqui tomar café aqui em casa, nunca convidaram a gente para ir na Uhum. casa deles, É isso. mas as nossas relações mais próximas, elas são com estrangeiros. Eu tenho uma grande amiga que me acolheu aqui quando eu cheguei sozinha, que é colombiana, Uhum. e que até hoje vem na minha casa, eu vou na casa dela, a gente viaja junto, a gente faz coisas juntos, a gente tem uma comunidade de brasileiros também que se encontra, faz churrasco aqui, onde eles moram, Uhum. mas é muito internacional, não é dinamarquês. Muito legal, eu concordo 100% com você. Como é que é a sua relação com a comunidade de brasileiros? Eu particularmente, eu estou mais conectado hoje por causa desse projeto e não tanto com a Sim, comunidade de brasileiros na Dinamarca, né? sim, Por dizer assim, mas eu não sou tão próximo. Então, eu estou com você, tenho o JJ, tenho a Júlia, são pessoas que eu observo, né? E que eu quero estar próximo aham, porque eu vejo que propõem, são pessoas muito interessantes. sim. E claro que tem muita gente muito interessante, mas eu não sou tão próximo da comunidade brasileira. Como é que você vê isso? Então, eu acho que para mim é um pouco diferente, porque a maioria que eu conheci no trabalho. Então, é uma comunidade muito profissional também, muito relacionada a trabalho. Aqui tem um mercado muito grande eólico, então ou é Siemens Gamesa ou é Vestas. E aí Uhum. eu digo que brasileiro é engraçado, porque eu não conheci brasileiro, acho que por 1 ano e meio. Aí eu conheci 25 no outro dia. E aí eu conheci no trabalho, e aí teve uma época que acho que nós éramos 10 ou 11 em Brand, e aí, claro, eu conheci muita gente, foram poucos os que ficaram realmente, que a relação continuou, que aí são as pessoas mais por afinidade, as pessoas que a gente se reconhece mais, aí tem outros que eu encontro por aí de vez em quando, mas que eu não tenho uma relação de chamar para vir na minha casa, ou deles me chamarem para ir lá.
É um grupo muito restrito, mas eu acho que a história de brasileiro no exterior é que no início, quando a gente chega, a gente conhece muita gente, ou está muito mais aberta, mas aí depois, naturalmente, vai se filtrando com as pessoas que têm mais afinidade, que têm alguma coisa para trazer, que tem uma mesma realidade que a gente, ou que entendem isso. Então, essa é mais ou menos a comunidade que eu tenho, e aí eu tenho os meus alunos jogadores de futebol, que daí eu ajudo eles a se entenderem na cultura também, porque é uma área muito, muito interessante, porque nesse mundo do futebol eles não pensam ainda tanto quanto as empresas às vezes pensam. As empresas às vezes avisam ou dão um cultural training, oferecem alguma coisa, e no futebol às vezes é coisa simples, mas eles não falam inglês, eles não sabem qual é o arroz que é para comprar no supermercado, ou alguma coisa muito básica assim, né? Cara, que legal. O que você vê, então, assim, os jogadores de futebol? Porque, vou falar bem no geral, de uma forma bem grosseira. Uhum. A gente que foi morar fora, você estudou, eu estudei um pouco também, fiz minha faculdade lá, ADM e tal, então vamos dizer que a gente teve um preparo um pouco maior. Você acha que esse Sim. pessoal ele vem muito sem preparo? Às vezes fala, cara, você vai jogar lá na Dinamarca, vai lá e se vira. Eu acho que um pouco menos, mas eu acho que também a parte de receber está menos preparada, porque, por exemplo, a Siemens Gamesa, quando eu cheguei, tinha 70 nacionalidades aqui na Dinamarca, então eles estavam muito preparados para te dar um suporte administrativo, explicar o básico. Hoje, a gente já também evoluiu muito. Na empresa, a gente tem o que a gente chama de cultural buddy, que é alguém da mesma nacionalidade, se possível, ou de uma nacionalidade muito similar, que é alocado não para explicar sobre a empresa, mas para explicar sobre cultura, choques, ter uma troca para a pessoa não se sentir sozinha. E eu acho que nesse mundo do futebol isso ainda não era tanto, mas eu sei que aqui na Dinamarca é muito mais do que em vários outros países. Eles, por causa da cultura dinamarquesa, se preocupam muito em que os jogadores estejam adaptados, estejam integrados. Mas, assim, vim sem falar inglês, vim sem conhecer a cultura, não tenho uma comunicação, e é por isso que eu tenho trabalhado mais e mais com o clube também para fazer com que eles falem inglês o mais rápido possível, para que eles possam se integrar no clube e participar. Mas eles vêm com família também, e aí tem toda essa questão da família, e eu tento ajudar o máximo que eu conseguir, dando dicas, compartilhando a minha experiência com coisas mais simples, mais complicadas, que eles não têm de nenhum outro lugar. Cara, que incrível. Herning, eu fui uma vez para Herning. Se Odense eu acho pequeno, Herning eu achei bem Eu chamo tranquilo, para falar. Herning é o coração da Jutilândia, fica bem no meio. Eu E a sou a cidade única dos pessoa, eu sou a tecidos, única né? pessoa. Não é isso? Da indústria têxtil da Dinamarca? A Rummel Sim, estava aí, eu lembro. sim. Um negócio E interessante. a gente tem uma arena grande, que é onde acontecem vários eventos, né? Que Aham. sediou parte do Mundial de Hóquei, Uhum. que às vezes cedia Jogos da Dinamarca, que cedia vários shows. Então, o lugar de shows grandes é Herning. Mas é pequeno, é bem pequeno. É uma das maiores dificuldades que eu ainda tenho em morar aqui, é como é pequeno e como é interior, né? Você não moraria em Odense, em Aarhus? Você nunca pensou assim, falar, meu, Aarhus, mas que eu nunca quis dirigir por muito tempo, aí a gente acabou ficando em Herning, porque era mais perto, aham, mas eu moraria em Aarhus, mas eu sou casada com um brasileiro que gosta da calmaria de Herning, e aí a tá. gente está sempre nessa de Aarhus, Herning. Eu moraria em Copenhague, mas aqui eu acho muito pequeno, e aí eu tenho amigos que falam, nossa, que legal morar na Dinamarca. E eu falo, vocês não sabem onde eu moro na Dinamarca, eu moro no É, interior da Dinamarca. cara, porque você falou que você é de Brusque, né? Brusque, que é uma Brusque, cidade pequena no Brasil. Uma bom, cidade. eu sou de São Paulo. Então, quando eu cheguei em Odense e tudo fechava às 8, eu falava, que é isso? E, né, É, é é, diferente de Copenhague. Aarhus também é super legal, mas é uma outra. é, Acho que quando você sai de Copenhague, você vê a Dinamarca de fato, né? Ou você já sim, está nos subúrbios ali de Copenhague, já é uma outra coisa, mas sim. Odense, Aarhus, onde você está, aí você vê de Uhum. fato o que o negócio é.
Cara, que Sim. incrível. Me fala assim, Gláucia, a gente está falando muito sobre essas conversas, aliás, para você entender, eu tenho, em geral, um script ali que eu sigo, mas como você está falando muito de relacionamentos, dessas coisas, eu quero levar a conversa muito por aí, que eu acho que é uma conversa rica. Uhum. Então, me conta assim, sobre o papel da rede de relacionamentos. Eu concordo muito com o que você está falando. Acho que o estrangeiro ele tem pontos em comum de conexão, né? O fato só Sim. de ser estrangeiro já é uma grande coisa que nos conecta. Mas como criar redes de relacionamento ao morar fora do Brasil? E qual que é a importância disso para Uhum. você? Como é que você vê isso? Então, eu acho que é fundamental, né? Porque no Brasil tudo vem da nossa criação, a gente acaba tendo, por exposição pela nossa cultura, tá tudo muito ali já. E eu tenho amigos que ainda são meus amigos hoje, que eu tenho desde pequena, e aí a gente vai construindo isso. Mas aí quando a gente sai e vai para um país que é completamente novo, eu fui para a França sozinha, eu não conhecia o meu marido, completamente sozinha, não conhecia nenhuma pessoa na cidade onde eu ia morar. E aí, para mim, tanto lá quanto aqui na Dinamarca, foi muito fundamental me expor às situações e talvez até fora da minha zona de conforto. Eu aceitava convites para fazer uma coisa que talvez eu nunca tivesse feito no Brasil e que eu nunca faria de novo depois que eu já criei as amizades, mas que era como me permitia conhecer pessoas. Então, para mim, sempre foi muito esse me arriscar e me expor a qualquer situação no início, e aí eu digo, a gente acaba conhecendo muita gente, e aí tem que ir filtrando, tem que ir reconhecendo e mantendo as relações que realmente importam. Mas eu tenho amigos até hoje que eu fiz na França que ainda são meus amigos, mas aí vamos dizer que 50 pessoas que eu conheci no início, eu tenho 3 ou 4 que hoje realmente contam, mas que são as pessoas com quem eu ainda consigo discutir, consigo trocar. E a França era muito mais aberta que a Dinamarca na questão local, então eu tenho muitos amigos franceses ainda, eu tenho amigas que eu ainda visito regularmente, que eu encontro, que eu troco uma ideia, e isso ajudou muito também a eu me integrar à cultura local, a entender por que eles são do jeito que eles são, como que as coisas funcionam, né? Não, E ele eu é acho que é latino, uma... né? Querendo ou não, É, eu fui muito para a Romênia, que eu acho que é mais ainda parecido que o sim, Brasil. Mas a gente, sim. o latino, eu acho que assim, hoje eu vejo, tipo, cara, a gente tem a questão de usar a mão, falar É, alto, sim, italiano, né? E o dinamarquês, você sim. vai num bar, eles tudo bem, mas é tudo meio É, é mais tone down, é mais tranquilo, né? é. Comparado A com. palavra, a palavra que eu uso para Dinamarca é flat, tanto Uhum. no país quanto na cultura, porque eu acho que eles são muito lineares, né? Eles não expressam emoções positivas, negativas da forma que a gente faz, eles falam sempre no mesmo tom, então eu uso flat. Você acha que como estrangeira você teve que se provar na França ou na Dinamarca? Eu acho que bastante, desde sempre, sim. Primeiro na França, né? Porque eu era uma das poucas não francesas. Logo que eu cheguei, era ainda muito francesa. Então eu acho que sim, eu tive que mostrar por que eu estava lá e eu tive que de novo, de novo mostrar que tinha uma função. E aí eu lembro que várias pessoas expressavam surpresa de eu ser tão boa no que eu fazia às vezes. E aí eu acho que sim, eu acho que é diferente. Mas no Brasil também tem muita competição, então não sei se é muito mais diferente do que teria sido no Brasil, porque no Brasil e multinacional também é essa questão de se vender, se mostrar, se provar, até que alguém entenda o que tu tá fazendo lá, né? Uhum. E na Dinamarca um pouco, eu acho que a Dinamarca tem essa questão da cultura de trust, de confiança, que eles te dão a confiança e tu tem que provar que tu não merece aquela confiança. Então eu senti menos na Dinamarca, eu acho que aqui era mais a gente assume que tu vai fazer um bom trabalho, se tu não fizer um bom trabalho, tu tem que provar pra gente que tu não vai fazer um bom trabalho, enquanto na França e no Brasil, que tem culturas em que você tem que ganhar confiança, é diferente, é mais mostra primeiro, depois a gente confia. Uhum. Muito legal isso que você está falando. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, e eu falei muito isso para o JJ que está aqui,
eu falo com a Laís, que é minha namorada, que está aí também. Isso é a minha opinião sobre o dinamarquês. E aí é bom que fica registrado que é a minha opinião. Mas eu acho que eles têm uma satisfação com ser médios. E ninguém quer ser ótimo. Isso me incomoda e eu fico puto com isso. Eu falo, eu não gosto de ser médio. Eu acho que se eu vou fazer alguma coisa, no que eu me proponho a fazer, no meu campo, por que não se destacar? E não estou falando para falar que eu sou... Não, vamos fazer um negócio... Vamos fazer um negócio para pôr na mesa, sabe? Vamos sair um pouquinho da curva. E o dinamarquês, ou escandinavo, o nórdico, mas como eu moro na Dinamarca e eu já estou aí há 9 anos, eu percebo, e é uma coisa que eu sempre me incomodei. Eu falo, eu não estou satisfeito com essa coisa do mais ou menos e tal. E eu vejo hoje com muitos amigos que têm que contratar na Dinamarca, e são dinamarqueses, e eles falam, cara, é difícil, não sei o que lá, e eles estão preferindo até contratar gente de fora, sabe? Especialmente com o negócio do remoto. Mas eu dei minha opinião, queria te ouvir. Como é que você vê? Então, na média, eu concordo. Eu encontrei dinamarqueses que são diferentes, eu encontrei dinamarqueses que me provaram que não é o caso em todo caso, que são ótimos, e aí eu acho que a vantagem de estar numa multinacional e trabalhar com 5 mil dinamarqueses é que talvez seja uma amostragem maior, mas eu diria que, em média, culturalmente, é muito mediano. O que eu digo, e eu troca um pouco com os brasileiros, acaba dando muita oportunidade para a gente que vem de uma cultura em que a gente entrega sempre mais, entrega sempre o melhor, está tentando fazer o melhor, está tentando se provar, dá muita oportunidade para a gente brilhar nesses casos, porque a gente naturalmente faz isso. E eu acho que essa é uma das questões. A outra é que a gente também está muito acostumado a ser colocado, eu acho, fora da nossa zona de conforto no Brasil e ter que brigar pelo nosso lugar, e eles não estão aqui na Dinamarca porque é um mercado muito aquecido, tem vaga, etc. Então, eu acho que a gente tem uma adaptabilidade maior, uma criatividade maior em qualquer área, porque a gente está acostumado a conectar coisas e fazer a coisa dar certo. E eles meio que travam quando algo sai fora do processo. Quadradinho, né? Concordo. Qual que foi a maior transformação pessoal que você acha que você passou, assim, Gláucia? Você me falou de sair da sua zona de conforto e das coisas. O que você acha que você falou? Cara, eu mudei pra caramba aqui. Isso foi o que aconteceu comigo. Sim, e para mim é uma grande... É a posição do trabalho na minha vida. Porque eu cresci para viver para o trabalho e para botar o trabalho em primeiro lugar em tudo que eu faço. E a Dinamarca me fez entender que isso não era necessariamente certo e que existe um meio termo entre entregar um ótimo trabalho, mas dizer agora é o meu tempo com a família e não, eu não posso fazer isso hoje porque eu já assumi um outro compromisso, e criar espaços para os meus projetos pessoais ao redor do meu trabalho principal, que era algo que eu nunca teria feito no Brasil, porque existia a cultura de que, bom, primeiro que não se sai do escritório antes do chefe, depois que se tem que entregar hoje, não importa o que está sendo comprometido para fazer isso. Eu acho que aqui é muito mais humano, e ao longo desses 6 anos eu venho me adaptando para isso. Mas nas 2 primeiras semanas de trabalho eu não conseguia sair do trabalho às 4 e todo mundo já tinha ido embora. E eu pensava, mas eu não posso ir embora às 4 da tarde. E aí foi todo um processo e onde eu me transformei muito nessa questão de qual é o lugar que o trabalho toma na minha vida e qual é o limite que eu imponho, e o que é aceitável ou não de aceitar nessa questão. E no Brasil eu trabalhei até meia-noite, eu trabalhei até 1 da manhã, o que se eu falo para um dinamarquês, ele fala, não, tu tá brincando. Eu tenho uma história legal de um amigo meu que trabalhou num fundo grande de investimentos em São Paulo, e ele me contou uma vez que ele saiu às 11 da noite, o cara saiu do escritório, e aí todo mundo levantou e começou a bater palma para ele, porque ele era a pessoa saindo mais cedo. Aí ele falou, lá era assim, pressão pra caramba. Então é um absurdo, né? São valores invertidos. Pô, Gláucia, olha, essa entrevista está super legal. Tem 2 pessoas que eu vou forçá-las a entrar aqui, que são pessoas queridas. Adorei a sua entrevista, foi super honesta, então muito obrigado pela oportunidade da gente falar.
E aí, como eu te falei, eu tenho esse projeto, é uma embaixadora também, a ideia maior é depois a gente fazer uma comunidade paga. Eu tenho uma comunidade, um grupo de WhatsApp, que todos os embaixadores estão ali, depois eu te coloco. Você vai entrar e, enfim, beleza. Pessoal, façam suas perguntas. O JJ falou que quer ser chamado para os churrascos, mas entrem aí. A Laís, eu não sei se ela pode fazer pergunta agora, ela queria muito falar com você. JJ, entra aí, mano. Fala aí. Laís, como que vai? Tudo bem, né? Laís não, é a Gláucia que você está falando. A Laís está ali. Desculpa, tá vendo? Tô na cerveja. Ô, Gláucia, como é que você tá? Tudo bem? Tá no churrasco. Tô pensando no churrasco. Eu tô pensando no churrasco. E vocês estão me ouvindo? Estamos. Não, estão ouvindo bem. Ótimo. O nosso café ainda vai marcar, né? Claro. Vamos. Lá em Herning. Então, bacana a sua história, fico feliz de estar aqui, de conhecer e saber um pouco da sua história de vida. Mas você está trabalhando, seu marido também, vocês estão mais adaptados. Mas hoje em dia, você tem alguma dificuldade, ou tem alguma coisa que ainda uma challenge, assim, uma coisa que ainda é muito difícil para vocês aqui na vida na Dinamarca? Tem, e eu acho que é mais para mim do que é para o meu marido, porque eu disse, ele gosta mais da calmaria, e eu sinto falta um pouco do agito, da conexão. Eu fui para o Brasil agora, passei um mês, e aí uma das maiores dificuldades foi voltar de lá e ter que voltar para essa vida mais calma da Dinamarca. E aí o que eu tento fazer, e a pandemia tirou isso de mim por 2 anos, é viajar muito. Eu tento usar fins de semana para conhecer outras cidades, para estar sempre em movimento, porque eu sinto que Herning é muito pequeno para mim. E aí é uma das coisas que ainda mais me dificulta, é que eu gosto muito da cultura de trabalho, eu gosto muito do que eu faço aqui, mas a vida ao redor eu ainda acho calma demais para o que eu gostaria. E aí eu até sinto falta um pouco da França nesse sentido, tomar uma cerveja depois do trabalho com os colegas, ou de encontrar pessoas no fim de semana, mesmo que seja só por 1 hora, mas trocar ideia. E aí eu acabo me relacionando muito virtualmente, porque as pessoas que eu estou mais conectada estão longe de mim, ou não estão em Herning, ou é mais difícil da gente se encontrar. Então eu acho que, para mim, pessoalmente, essa é uma das maiores dificuldades que eu tenho aqui, além da escuridão do inverno. Eu adoro o frio, mas a escuridão ainda me faz sofrer. E agora que a gente está trocando entre setembro e outubro, que a gente está perdendo luz a cada dia, e é perceptível, eu sinto muito impacto disso na minha vida, na motivação, em fazer coisas. Muito legal. Dei vitamina, filha. Estou suplementando. Realmente é difícil mesmo. Eu concordo. Para mim, eu tomo vitamina D. Cara, vitamina D nada. Isso aí, para mim, o que eu sinto falta, eu tenho 2 filhas, né, Glaucia? Acho que você já viu lá no Insta e tal. Sim. Mas, cara, eu chego no Brasil e é isso. Eu não sei se acho que assim, a gente se adapta, né? Mas não sei se eu moraria mais full time aqui. É uma das coisas. Agora, me dá uma alegria tão grande vir para cá, e eu acho que eu entendo muito o que você fala da França, porque, cara, a França é muito foda. Os caras têm uma cultura de todo mundo ficar naqueles cafés, é muito São Paulo. Em Paris eu senti muito São Paulo, assim, tipo, cara, era frio, tava chegando o outono e a galera fica ali fora, né, com cigarro, trocando ideia, aquela coisa muito social, né? Talvez você vai ver um pouco disso em Copenhague, um pouco, mas não é igual. Lá isso tem uma outra vibe, né? De falar e de falar alto, tal. Então eu me sinto muito alegre quando eu venho para cá, né? Então eu tava falando isso ontem, inclusive eu faço terapia, né? Depois do divórcio, enfim. Para mim, eu falo, isso é uma coisa que me deixa alegre, é uma energia, é uma coisa de energia, sabe? Você sente, você fala, demais, assim, para mim também. Eu fui para o Brasil, voltei, eu sinto falta dessa conexão, e eu sinto falta de música. Porque a gente está muito acostumado a ter música nos lugares, vai comer, tem música ao vivo, tem alguém tocando, ou tem alguém tocando ali, e eu sinto muita falta disso na Dinamarca, que eu acho muito quieto. Duro, né? Muito duro.
Muito legal. Sim. Laís, você tá aí ou não? Ela estava em reunião, eu acho. Tá. Fala, JJ, eu sei que você queria falar um monte aí. Mas o que eu vou dizer é o seguinte, é uma coisa que as pessoas não entendem aqui também, eu acho, da Marquesa, né? Essa falta de cores, né, que existe, né? Principalmente agora no inverno, né? Que é tudo assim cinzentado, chuvoso, frio danado. Essa semana eu fiz um projeto aqui em casa e pintei uma parede do escritório aqui no azul, num azul daqueles assim, azul, azul, azul. Minha esposa chegou aqui e falou: "Que é isso?" É dinamarquesa, né? Você precisa de algumas cores. Eu preciso de cores agora, porque o inverno está chegando e esse negócio de no inverno todo mundo fica enfiado nas casas, né? Na verdade, esse negócio do Huglit ou do Cozy que tem aqui na Dinamarca é só uma justificativa para todo mundo ficar em casa e ninguém vê ninguém, eu acho. E uma coisa que eu sinto falta é essa cultura de boteco, né? De pub, de você poder sair e tomar uma cerveja no final de semana, uma coisa mais espontânea, sem essa coisa de ter que colocar no calendário 6 meses antes, sabe? Eu acho que isso... Semana 37. Vamos encontrar na semana 37. Eu falo, oi? Nossa, o Google agora tá lá. Eu coloquei o ajuste porque o cara fala, você tem que saber, né? Semana 36 a gente tem uma reunião aí, fala, nossa, velho. Aí você sente mal. Eu não sei que você... Espontaneidade não é uma palavra que existe aqui. É verdade. Eu me recuso. Isso é uma coisa. Eu quero fazer parte da sociedade dinamarquesa o máximo que eu puder, até porque tenho filhas. Mas eu me recuso a fazer parte do grupo das 37 semanas, 38 semanas, ou conversar em semanas. Isso eu sei que meu visto dependa disso. Eu me expulso. Eu não faço isso. Vamos encontrar semana 40. Eu nem, é uma coisa que eu nem coloco na minha cabeça, que eu nem quero aprender. Nem sei quando. Tá, hoje eu não sei o quê. A única coisa que eu sei é que a primeira semana do ano é semana 1. Só isso. Sou disso, mais nada. Sim. Ô, Gláucia, você tem mais 3 minutos aí para ficar com a gente? Tenho. Qual que é o teu conselho assim para quem quer morar fora do Brasil? Eu acabei nem fazendo essa pergunta, mas o que você sugere aí? Então, eu tenho vários, né? Eu acho, assim, no mais amplo, eu diria que é estar aberto a desaprender, a não julgar e a se adaptar. Porque eu acho que é uma das coisas que eu já encontrei muitos brasileiros nesses 9 anos e meio que eu tô aqui, e as pessoas que eu mais vejo sofrer são as pessoas que esperam encontrar o que elas têm no Brasil aqui, da mesma forma. E que julgam muito, e eu acho que isso é muito difícil, porque primeiro que as pessoas têm uma razão, as culturas elas têm uma razão de ser do jeito que elas estão, a gente pode gostar ou não gostar, a gente está vindo para uma cultura diferente, então eu acho que está muito aberto a entender e a se adaptar o máximo possível, sem perder a essência, que eu digo que eu tento me adaptar ao máximo, mas eu sou muito colorida para esse país, eu me visto colorida demais para a Dinamarca. Então eu acho que essa questão de estar disposto a desaprender o que a gente sabia do Brasil e a reaprender aqui, coisas que eu digo às vezes muito básicas e outras que são mais profundas. Mas assim, quando eu cheguei na França, eu não sabia ir no supermercado, mesma coisa na Dinamarca, qual é o protocolo de ir no supermercado, o que acontece depois que eu pego a minha compra, o que a pessoa vai me perguntar, o que eu tenho que responder, até isso é diferente, não tem alguém para empacotar a compra. E dá mó dor de barriga quando o cara fala que tem, aí você fala, não, é foda, tem uns negócios que você fala, meu, é só passando a experiência de... Eu falava pra Catherine, desculpa, fala. Não, é isso, é ir no correio, qual é o protocolo de mandar uma carta, qual é o tipo de carta, são coisas muito simples, até essa questão toda de qual é a hierarquia, o que acontece na empresa, como é que os times se relacionam. Então, eu acho que do mais simples ao mais complexo é estar aberto, é observar muito, tentar se adaptar, saber que não tem como vir para um outro país e dizer, não, é assim que eu sou, é assim que eu vou ser, e eles vão ter que me aceitar, não é o caso, eles são a maioria.
entender isso e aí sim se preparar para criar criar uma outra personalidade, porque é entender o que faz sentido para você mesmo, incorporar isso, manter o que faz sentido, e criar uma própria cultura que, para mim, hoje eu digo que é meio brasileira, meio francesa, meio dinamarquesa, e é todas e não é nenhuma ao mesmo tempo. E você se vê de volta no Brasil, por curiosidade? Não. Eu tenho muita vontade de visitar, eu tenho muita saudade de várias coisas, mas eu não hoje, mas eu também nunca digo nunca, porque eu também digo que o Brasil vai ser sempre a minha casa. Então, o dia que der tudo errado é para o Brasil, provavelmente que eu vou correr, se as coisas derem errado, mas não tá nos nossos planos voltar para o Brasil. Cara, incrível. Eu também não me vejo voltando para cá, eu me vejo assim, que nem você. O meu sonho é poder ter recurso suficiente para talvez comprar alguma coisa e fazer um Airbnb e vir quando eu quiser, né? Mas não Sim. full time, não tá aqui full time, até por causa das crianças que elas estão. Que eu sou o JJ aí tá que nem eu, tá com duas bebês. As minhas têm 9 e 7, já estão entrando numa fase nova que é super gostosa agora. Começa a desafiar também, né? As perguntas mais cabeludas. Mas eu não me vejo assim. A gente muda bem, né? Umas coisas a gente muda bastante. Cara, muito legal essa live com você. Incrível. Que mais, JJ? Vamos lá, já que ela tem mais 10 minutos, eu já pedi Tem suas... tempo. Você tem mais perguntas? Aqui, deixa eu ver, não sei. Aqui, a Siemens você trabalha aí em Herne mesmo? Ou é... Porque eu sei que a Vestas, por exemplo, está mais lá em Verde, mais para a costa. A empresa é aí mesmo em Herning? Não, então, a Siemens está majoritariamente em Brand e Aalborg. Brand para a parte de nacelle, Aalborg para a parte de blades. E aí eu comecei com nacelle, então Brand, por isso que eu moro em Herning, 15 minutos daqui. Só que aí há 3 anos eu troquei para a posição que eu tenho hoje, que é muito mais global. Então meu time está em grande parte em Aalborg, então eu vou para lá uma vez por semana, mais ou menos. E aí eu tenho pessoas que estão na Inglaterra, na Alemanha e agora recentemente na Índia também. Então meu time está um pouco espalhado por aí. Então eu vou aonde faz sentido eu ir. Às vezes é Brand, às vezes é Aalborg, às vezes é em outro país. Depende como tá. Mas assim está muito na Dinamarca, concentrada entre Brand e Aalborg, com escritório em Vejle também. Vejle a gente estava em Vejle, não estava não, JJ, aquele dia? Era isso? Não, eu não lembro onde tá. Carlos, tá muito de filme que tu não conhece a Jutilândia. Que é isso, menino? Tem que atravessar a ponte. Não, perdão, Vejle é onde tá perto da Legolândia. Billund. Mas é a cidade Billund da Lego, legal. Vejle por ali. Não, é que eu dormi em Vejle com as crianças. Aí, ó, eu tô... Perdão, JJ, esquece aí, nada a ver com você. Eu tava em Slayer. Você tava em Slayer, você estava no Zealand. Vejle, Slayer, tudo igual, Não, vocês vão, por acaso, em Copenhague para votar no domingo? Vocês voltam aqui na Dinamarca? Não vamos, não transferi o meu título ainda. Tá. Me deu preguiça. Se fosse, eu ia falar, vamos encontrar lá e tomar uma cerveja e conversar, tomar um café. Mas eu vou a Copenhagen de vez em quando, eu faço meu cabelo com uma brasileira em Copenhagen. Não encontrei sim. Cabeleireira na Jutilândia que batesse, então eu pago para ir até Copenhagen e fazer o meu cabelo. Ainda bem que eu não tenho cabelo. É verdade, o JJ não tem. Eu tenho um amigo no Brasil, o cara é muito engraçado, que ele falou: Carlos, você foi no Pombos? Aí eu falei: Pombos? Por que Pombos? Cagou na sua cabeça, o cabeleireiro. Na Dinamarca tem uns caras assim, né?
Mas que bom, quando você for a Copenhague, avisa, de repente Aviso. a gente encontra lá e toma um café também. Aqui, se você puder falar, quem que é o time que você treina aí? É de Herning ou é o time de Aalborg? Não, então, do time de futebol, meu time é o FC Midtjylland, de Herning, o melhor time da Dinamarca. É grande, né, esse time aí? É grande. Eles foram campeões algumas vezes, eles estão jogando Europa League agora. Eles estão sempre... Eles são tão competitivos com o Copenhagen, né? Copenhague. Deve ser Copenhague. Muito legal. Legal. Sim. Muito bom. Olha, Glaucio, eu não vou ficar mais tomando o seu tempo. Acho que da minha parte foi, de verdade, foi uma entrevista muito legal, muito honesta. Acho que é muito importante isso. Eu gosto de ter essas conversas que elas são mais abertas, né? E Sim, aí agora você está na comunidade aí Boa de noite. embaixadores. Liga a câmera aí, o bebê tá aí, DJ. Ela veio falar boa noite. É. Não sei como é que liga a câmera nisso aqui, não. Não sei mexer nisso, não. Eu acho que ele tá com o mesmo problema, talvez, que eu tinha antes, que ele não consegue abrir. É que ele não é... então não sei como é que vai fazer. Não vai ligar, tá tudo bem. Então, tem problema não, vamos ter um assunto com vocês. Mas, Carlos, deixa eu só te contar uma coisa engraçada. Eu acho que eu cheguei até ti há alguns anos por causa do meu marido, e eu não sei como é que ele te encontrou, mas ele falou, tu viu que tem esse brasileiro que tá em Odense, que não sei o quê, eu acho que foi ele que me apresentou. Então, eu tinha um blog, né? O meu blog chamava... Isso, por causa do blog. O blog, cara, eu vou te falar que o blog foi foda. O blog, ele me conectou com uma galera, assim, chamava denmarkbrazil.com. E foi assim que minha carreira começou, foi sem querer. Eu criei o blog para me posicionar para arrumar emprego e, na verdade, eu não arrumei emprego. Aí nasceu minha empresa. Bom, então, eu acho que o meu marido chegou nessa época porque ele estava procurando emprego. De alguma forma, ele chegou no blog e aí foi ele que me falou, viu esse brasileiro e não sei o quê. Foi assim que eu cheguei. Que legal. Aí, enfim, o blog ele me deu acesso a muita gente incrível, assim, que nem você. Cara, pelo blog, uma vez o embaixador me chamou para ir lá. Que legal. Umas coisas malucas assim que já aconteceram. Enfim, o blog o conteúdo, né? Então eu sempre falo que conteúdo ele é uma coisa mega importante, te ajuda, né? Enfim, um dia a gente troca uma ideia. Com certeza. Mas é isso. Obrigado, Glaucia. Obrigada. Adorei te conhecer. Eu também. Incrível. Tamo junto. E eu quero o link da gravação, porque eu tenho um monte de gente que me disse, eu não posso porque é sexta e não sei o quê, mas eu quero ver depois, né? Eu quero ver o que os meus amigos vão pensar. Não, tá ótimo. Eu vou te passar, vai ficar eu vou subir no YouTube. Eu passei no Facebook também, para quem quiser, tá lá no meu. Mas eu te passo o link quando eu subir no YouTube já. E aí a gente tá em contato agora, tá bom? Beleza. Ótimo, muito obrigada. Eu que agradeço. Então, uma ótima noite para você. Aproveite o Brasil. Boa noite. Obrigado. Aproveite o Brasil, Boa noite. Valeu, galera. Beijão para todo mundo. Um abraço. Tchau.